Opa, agora sim, é oficial, galera. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais um encontro aqui do nosso simulado. Enviei para vocês, né, o simulado de hoje com as questões de múltipla escolha, porque são questões que vão, né, abranger todos os concursos aí em que as bancas cobram múltipla escolha. Então, aí para a galera do CPC do Rio Grande do Sul, em que grande parte das bancas aí, das provas dos municípios são de múltipla escolha. A prova de Valparaíso de Goiás, que vai ser no dia 29 de março, também é questões de múltipla escolha. Então, coloquei bem variado aqui para vocês, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre tendências pedagógicas. O que que eu falei para vocês? Que quando a gente vai começar a estudar conhecimentos pedagógicos, a gente tem que saber tendências pedagógicas. Por quê? Porque é através das tendências pedagógicas que a gente vai conseguir estudar e também conseguir o quê? Casar vários outros tópicos que, se você souber tendências pedagógicas, você consegue responder as questões desse tópico. Então, quem estava aí comigo, deixa eu ver aqui, boa noite, Jane, boa noite, K51S. Boa noite, iPhone. Boa noite, Pamela. Olha só, quem não assistiu a minha aula, pega o material que eu enviei na semana passada. Quem entrou no grupo depois, me fala que eu envio. O que que acontece? Eu mando para vocês antes só as questões, para quê? Para vocês poderem fazer. Qual é o objetivo do projeto do simulado? É vocês fazerem e na hora da correção eu vou explicando, né, com vocês, a gente vai debatendo e vocês vão tirando a dúvida e vocês vão ver quantas questões vocês acertaram, quais são os pontos que vocês mais precisam estudar, que vocês mais precisam o quê? Aprofundar. Aí o que que acontece? Foi na terça passada. Ah, oi, Maíla! Maíla, sumidíssima. Achei que tinha me abandonado. Foi terça passada, Maíla. Saudade também de vocês. Ah, que bom, minhas meninas reaparecendo. Fico muito feliz. Olha só, é, quando eu vou passar o slide, que nem eu vou passar o slide hoje, já vou até colocar aqui para compartilhar. Eu coloco pelo do meu afilhado Danilo. Eu vou até entrar aqui agora, enquanto eu vou falando com vocês, para eu poder compartilhar. Olha só. Maíla e todo mundo, eu passo, né, para vocês as questões, para vocês só as questões. E aí no dia do simulado eu faço uma aula mesmo, total, né? Coloco quadros comparativos, coloco dicas, coloco resumo, explico para vocês e depois eu vou para essas questões. Então só de vocês olharem o slide que eu mandei, que assim que acabou o simulado, eu mandei o slide aí em todos os grupos oficiais, eu mandei, né? Se você abrir esse slide, que eu transformo em PDF o slide da aula e mando após a aula. E o que que eu peço para vocês? Peguem, leiam, façam mapas mentais, anotem o que vocês mais entenderam, a dúvida que vocês têm, vão fazendo flashcards. Só com esse material que eu apresento aqui, gente, vocês já conseguem o quê? Já conseguem abranger tudo daquele tópico que eu falei, tá bom, Maíra? Então, assim, é, quem entrou depois, assim que terminar essa aula, eu vou enviar novamente o slide da aula passada, eu envio, e vou enviar o de hoje, tá bom? Porque o de hoje eu também fiz o mesmo esquema. Coloquei quadrinhos, coloquei esquema, e a gente vai falar deles hoje aqui, tá bom? Então, tô compartilhando aí, rapidinho. Peraí. O meu computador, gente, eu não sei o problema que ele tá, que eu não tô conseguindo compartilhar a tela inteira, tá dando problema aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Porque para mim aqui no computador aparece tela inteira, mas aqui pelo celular, que eu também tô olhando, não aparece tela inteira. Tá tendo esse probleminha. Então eu vou deixar só assim mesmo, tá bom? Testando aqui ver se tá passando direitinho, tá passando direitinho, então tá bom. Então olha só, gente, recapitulando.
quando a gente vai falar de relação professor e aluno, que é um tópico que cai em todas as provas de concurso na área da educação, o que que a gente tem que saber, gente? A gente tem que saber em que momento vai ser falado a relação professor e aluno dentro da questão. Se a questão diz a relação professor e aluno dentro de uma tendência, de uma perspectiva tradicional, então eu vou lembrar que lá na pedagogia liberal tradicional, como que era a relação professor e aluno, gente? Quem assistiu minha aula passada, fala aí para mim, na pedagogia tradicional, como que era a relação professor e aluno, gente? Era uma relação boa, horizontal, o aluno ele tinha abertura para criticar, para conversar, para debater? Sim ou não? Quando a gente lembra de pedagogia tradicional. Não, né, Maírla? Então, se na pedagogia liberal tradicional, que eu já estudei com a tia Amanda na aula passada, ali é uma relação vertical, em que o aluno é depósito, né, de conhecimentos e o aluno só recebe e o aluno não pode criticar, então, se a questão falar de acordo com a perspectiva tradicional, a relação professor e aluno é assim, 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 assado. Vocês vão lembrar da aula de tendências pedagógicas que a tia Amanda explicou sobre a tendência liberal tradicional. E aí, com isso, gente, vocês conseguem responder as questões. Vocês estão entendendo, gente, a importância de você saber, primeiramente, tendências pedagógicas para você poder responder outros tópicos? Na próxima aula, não, quinta-feira que vem, não, quinta não, terça que vem é carnaval, eu não vou estar aqui em Brasília, eu vou estar viajando, então terça que vem a gente não vai ter. Mas na outra, o que que acontece? Esse simulado da terça, junto aí com o CPC Cursos, vai ser sempre continuação. Então, na outra terça, depois do carnaval, eu vou pegar um outro assunto que está, o quê? Ligado a tendências pedagógicas. Qual o outro assunto, Atendi, aí falou, gente? oi, a parte da reunião está tudo bem? Bem, professor. Desliguei o microfone, meu povo. Olha só, qual é um outro tópico que eu posso estar trabalhando que é também ligado a tendências pedagógicas? Eu posso falar de teoria do currículo. Se eu souber tendências pedagógicas, eu consigo responder teoria do currículo. Bases psicológicas da educação, porque as bases psicológicas elas estão totalmente ligadas às tendências pedagógicas. Eu consigo falar, responder sobre projeto político pedagógico. Eu consigo falar sobre gestão democrática. Eu consigo falar sobre didática. Então, olha só, gente. A cada terça eu vou estar falando sobre esses tópicos que vão estar aí na prova de vocês e que elas vão estar o quê? Ligadas às tendências pedagógicas. Então eu peço que vocês não faltem aí o nosso simulado da terça. O nosso simulado da terça é realmente um intensivão e da melhor forma, de forma gratuita. Certinho? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo da relação professor e aluno, a relação professor e aluno, ela é um dos pilares da prática pedagógica e ela vai muito além da simples transmissão de conteúdo. Então, olha só, não é simplesmente transmitir o conteúdo ali de forma acabada. Ei, pode parar. Minhas meninas aqui, gente, brincando aqui atrás. Espera aí, rapidinho. Ei, pode parar. Agora. Deixa eu pegar a Isabela aqui um pouco. Então, olha só, gente. É, Na perspectiva crítico-social dos conteúdos, eu já falei para vocês que há uma transmissão de conteúdo também. Só que, numa perspectiva crítica, há uma transmissão de conteúdo de forma sistematizada. Eu vou transmitir o conteúdo para que o aluno pegue esse conteúdo e ele use fora da casa, ou, perdão, que ele use fora da escola. E não simplesmente usar esse conteúdo para quê? Para tirar uma boa nota, como era na pedagogia tradicional. Então, quando a gente fala relação professor e aluno, gente, ela vai muito além de uma simples transmissão de conteúdo, porque além da transmissão de conteúdo, ela vai envolver as dimensões cognitivas e as socioafetivas também. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês, né? Quis destacar aqui. Quais são as dimensões cognitivas quando a gente fala de relação professor e aluno? Olha só. Mediação do conhecimento. Então, aqui o professor vai atuar como mediador entre o conhecimento e o aluno. Quem é meu aluno aí, que já teve aula comigo, sabe que o professor ele vai mediar aqui
a diferença em que o aluno ele aprendeu sozinho com que o aluno aprende com a ajuda do outro. E esse meio aqui, em que a diferença que o aluno aprendeu sozinho e a diferença que ele vai aprender com a pessoa mais velha, ou seja, né, no caso na escola é o professor, eu chamo de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Tá vendo aí a questão das bases psicológicas da educação interligadas aí também, pessoal? Então, a gente sabe que numa perspectiva crítica, né, o professor, ele vem, né, como um mediador, ele vai pegar aquele conhecimento que o aluno sabe que ele aprendeu sozinho, que ele trouxe lá da casa dele, e o professor vai ensinar para esse aluno de forma o quê? De forma sistematizada, porque o professor estudou, se formou, fez faculdade, então o professor tem todo o conhecimento de mediar esse conhecimento aí para o aluno. Certinho, gente? Deu para entender aí? Olha só, caramba, ó, acabei de falar aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal. Acabei de falar para vocês, gente. Toda vez que a gente vai trabalhar, né, bases psicológicas da educação, psicologia da educação, sempre vai ser cobrado Vygotsky. E toda vez que a gente fala de Vygotsky, a gente fala da zona de desenvolvimento proximal. Eu vou até escrever aqui, que a gente chama de ZDP. A gente chama de ZDP. É isso que eu acabei de falar agora. A diferença que o aluno sabe sozinho e o que ele vai aprender aqui, ó, com a ajuda do outro. Esse meio termo eu chamo de zona de desenvolvimento proximal. E, pessoal, claro, uma construção conjunta. Enquanto lá na tradicional, o aluno que tinha que correr atrás sozinho, o aluno que se adaptava à escola, aqui a gente tem uma construção conjunta. A aprendizagem, ela é vista como uma construção conjunta e não um processo passivo. Na tradicional era assim: o aluno tinha que se adaptar à escola, não era a escola que tinha que se adaptar ao aluno como era hoje, como é o dia de hoje. Se o aluno vem com algum problema de casa, se o aluno ele às vezes até se ele fosse, né, fazer os exames e fosse diagnosticado com alguma coisa, o professor falava assim: o problema é seu, eu estou ministrando a minha aula. Se você não está conseguindo prestar atenção, se você está triste, se você está com problema em casa, o problema é seu. Agora, numa perspectiva de uma educação crítica, gente, a escola que vai se adaptar ao aluno. Ou seja, se nós, professores, percebemos se o nosso aluno está ali com algum problema, ele está ali muito apático, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar no nosso aluno e perguntar: Joãozinho, aconteceu alguma coisa? E a gente conseguir tirar o máximo possível ali do nosso aluno, e se for preciso, a gente vai levar lá, né, para o apoio pedagógico, vai passar para a direção, porque se for caso de chamar conselho tutelar, o professor ele não pode chamar o conselho tutelar diretamente. Quem vai acionar o conselho tutelar no caso que o professor perceber que está acontecendo alguma coisa errada ali com o nosso aluno, vai ser a direção, certinho? Então, gente, preste atenção, a responsabilidade que a gente carrega em relação aos nossos alunos. Muitas vezes, quando a gente fecha os olhos para algum aluno que a gente vê que está com algum problema e a gente simplesmente finge que não está vendo, ali pode acontecer várias coisas ruins. Então, o professor, ele tem muita responsabilidade ali no futuro do seu aluno. Às vezes, uma simples conversa de chegar o aluno e conversar, às vezes o aluno só precisava desabafar, que resolveria. Mas não, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, gente, e fingir que nada está acontecendo, porque agora, numa perspectiva crítica, é a escola que vai se adaptar ao aluno e não o aluno que se adapta à escola. Certinho, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Podemos passar para a dimensão socioafetiva? Falem aí comigo, sim ou não? Professora, tá me dando sono? Alguma coisa? Tá tranquilo? Olha só. Vamos falar agora sobre a dimensão socioafetiva. Olha só, gente, isso aqui foi um conceito, né, de Libânio, de autoridade vezes autoritarismo. Porque as bancas, elas têm mania, gente, de misturar o conceito de cada uma. Olha só, autoridade é quando o professor está ali na sala de aula e ele está no
papel ali de professor. Então, ele tem que ter autoridade. Ou seja, ele vai estar ali cumprindo o papel dele como professor. Como eu falei, ele estudou, fez a sua graduação, se formou, passou no concurso para quem é, né, da Secretaria de Educação, fez o processo seletivo da secretaria também, que a prova a gente sabe que também não é fácil. Beleza. Então, o professor ele vai ter autoridade, então ele tem que ter ética enquanto ele estiver ministrando a aula dele, perfeito? E não da imposição pelo medo. Quando ele dá, né, passa aquela imposição, né, dos alunos ficar com medo, aí a gente está falando de autoritarismo. E é isso que Libânio falava. O professor, ele na sala de aula, ele tem que ter autoridade, mas ele não tem que ser autoritário, né? Ele tem autoridade, mas ele não tem que ser autoritário, impor pelo medo, né? Como era lá na pedagogia tradicional. Então, tomem cuidado com o conceito desses dois, porque as bancas têm mania de misturar, ainda mais que é um conceito em que Libânio fala também. E as bancas amam cobrar, né? Libânio ama cobrar Dermeval Saviani, Lucchesi. Então, quando a gente fala de tendências pedagógicas, a gente vai lembrar dos três: Saviani, Lucchesi e Libânio, tá? E aí, pessoal, a dimensão socioafetiva, ela tem que vir também através do que? Da interação. Ou seja, como Paulo Freire mesmo dizia, o diálogo é a ferramenta principal para a resolução de conflitos e para a motivação. Gente, eu não acabei de falar para vocês um exemplo. Aí, se a gente ver e perceber que tem algum aluno nosso com algum problema, a gente chegar nele, conversar, ouvir ele, saber, às vezes, igual eu falo, simplesmente uma conversa, um desabafo ali, o aluno já se sente melhor. Às vezes ele só precisava disso. Ele precisava o quê? Ser escutado, ser acolhido. Certinho? E a questão de afetividade. Pessoal, quando a gente fala de afetividade, eu vou lembrar de quem? Quem é aquele autor que vai falar da questão da afetividade, que além da interação com o outro, né, que o aluno, né, Vygotsky falava, né, que o aluno, né, a criança vai aprender ali com a interação com o outro. Aí veio uma pessoa dizendo, não é somente a questão da interação, a gente também tem que ter afetividade. Quem é? Ó, falaram aí, ó, Leidiana, muito bom, gente, ó. Toda vez que eu faço coraçãozinho, eu vou falar do Vavá. O Vavá, gente, é o Valon. Então, o Valon, ele vem falando, né, que o elemento central para criar um ambiente de confiança em que vai favorecer a aprendizagem. Eu coloquei Piaget aqui, tá, gente? Mas porque Piaget ele já veio na pedagogia nova progressivista e a pedagogia nova ela vem contra a tradicional, colocando o aluno como centro. Mas quando eu vou falar de afetividade, eu vou lembrar do Vavá, que meus alunos sabem, né? Pipi Piaget, Vivi Vygotsky e Vavá, o Valon. Veja como tudo isso está interligado aí com a tendências pedagógicas, tá bom? Então, olha só. Quais são, pessoal, o papel do sujeito aí dentro de uma relação professor e aluno? Olha só. O professor, ele vem como orientador, um facilitador e pesquisador da sua própria prática. Então, o professor, por exemplo, eu sou professora do quinto ano, né? Eu sempre pego o quinto ano, inclusive esse ano escolhi mais uma vez quinto ano. Eu vou ali me reunir com os professores ali do meu segmento e juntos a gente vai sentar para a gente poder fazer o planejamento. Ah, na minha escola é planejamento mensal, na minha escola é planejamento quinzenal. E ali eu vou fazer um planejamento para que na hora que eu for ministrar essa aula para o meu aluno na sala de aula, seja de uma forma mais fácil. Eu vou estar ali orientando os meus alunos, eu vou estar ali mediando, né, a aprendizagem ali com eles, tá? E o sujeito, pessoal, diferente da pedagogia tradicional, o que que acontece? O sujeito ele é ativo, crítico e
participativo da sua própria formação. Enquanto lá na pedagogia tradicional o aluno era passivo, ele não podia falar, ele não podia questionar, ele não podia participar de nada, dentro de uma perspectiva crítica de educação, o aluno ele é ativo, ele é crítico, ele é participativo, ele vai usar todo o conhecimento dele para quê, gente? Para mudar a sua realidade de vida. Se hoje vocês estão aqui numa terça-noite, né, prévia de carnaval, vocês podiam já estar deitados, vocês podiam estar assistindo novela. Não sei se essa hora tem anos que eu não assisto televisão, mas tem novela à noite, né? Vocês poderiam estar fazendo um monte de coisa. E o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão aqui estudando para poder mudar a realidade de vida de vocês. Certinho? Então vamos lá. Pessoal, quais são os principais desafios quando a gente fala da relação professor e aluno, tá? Primeiro, superação da educação bancária, conforme criticado por Paulo Freire. Quem teve comigo a aula da semana passada sobre tendências viu que Paulo Freire, ele vem, né, ali na década de 60, 70. O que que a gente estava tendo no Brasil, gente, nessa época, na década de 60? A ditadura militar. E com a ditadura militar, a gente estava numa tendência liberal tecnicista, ou seja, a gente estava preparando os alunos para o mercado de trabalho, né? Então, os alunos estavam fazendo cursos técnicos para trabalhar nas fábricas e indústrias que estavam vindo no Brasil rapidamente. Então, precisava de mão de obra qualificada barata. Paulo Freire, vendo aquilo, ele ficou, meu Deus, como assim, gente? A educação, gente, não é bancária. Os alunos, eles não são depósitos de conhecimento. O aluno, ele tem que o quê? Ele é o protagonista da história dele. A educação, ela não é de forma vertical, que o professor está aqui como o único detentor do saber e o aluno está aqui. Agora eles têm o quê? Uma relação horizontal. Eu aprendo com meu aluno aprende comigo. Ele já chegou botando a boca no trombone. E o que que aconteceu nessa época? Ele foi exilado nessa época, porque o pessoal, ai, como assim? Vem esse cara aí falar, a gente tá aqui precisando de mão de obra qualificada barata, e vem esse cara do nada, conta, entendeu? Na época do regime militar. Aí vocês pensam. Aí Paulo Freire chamava esse tipo de educação bancária. Então, quando Paulo Freire fala que a educação, ela liberta o sujeito, é por isso que ele que abre a pedagogia progressista. Então, a gente sai da pedagogia liberal e entra na pedagogia progressista. E quem abre a pedagogia progressista é Paulo Freire, com a pedagogia progressista libertadora. Ou seja, o sujeito ele vai se libertar dessa opressão, né? A educação ela tem que ser emancipatória. A educação ela tem que ser dialógica. Certinho? Gestão de conflitos em disciplinas, principalmente em sala de aula. Gente, a gente sabe que nesses últimos tempos, né, tantos professores estão, gente, quem é professor e que está atuando em sala, que não está simplesmente só estudando para concurso, me falem aí, quem nunca teve conflito dentro da sala de aula, tanto conflito com os alunos, quanto com os pais dos alunos, ou indisciplina dos alunos? Né? Os alunos estão cada vez mais assim, eu vou dizer entre aspas, sem limites. A gente fica ali na sala de aula lutando, lutando, mas quando a gente vai pedir ali uma orientação e chama ali os pais, né, os responsáveis para poder conversar, muitos pais ficam apáticos, né, ainda coloca a culpa no professor. Então, assim, muito complicado. Tem escola em que a gestão da escola, né, direção, coordenação, supervisão, acolhem, ajudam o professor. E quando é aquela escola em que o professor tá ali, só ele e Deus? Aí vem depressão, aí vem cansaço físico, aí vem cansaço mental, né? E eu falo isso porque ano passado eu fui diagnosticada com síndrome de burnout. Quem é professor, muitos aqui já tiveram, né? Síndrome de burnout é quando você tem um cansaço físico e mental muito grande. E eu, ano passado, eu sempre me dei bem com as minhas turmas, mesmo sendo quinto ano, porque eu me vejo com perfil de quinto ano. Mas ano passado eu estava com alguns alunos, não foi só propriamente dito eles, mas eu me senti muito cansada e ficava, meu Deus do céu, como assim? Né? Então era um cansaço assim extremo de tremer, chegou uma hora que eu tremi.
E aí, quando eu fui ver a situação que eu tava, que eu fui buscar ajuda, porque olha que bacana, gente, a diretora da minha escola, é bom a gente trabalhar com uma gestão humana. Ela me chamou e falou: Amanda, o que está acontecendo? Porque eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre me virei sozinha. Então, eu nunca fui em direção levar aluno, levar em coordenação. Eu sempre consegui resolver em sala de aula e sempre foi muito de boa, eu sempre consegui lidar com a situação. E aí, ano passado, chegou uma situação que dos 3 alunos lá, eu não estava meio que conseguindo e eu comecei a me sentir uma péssima profissional, me sentir uma inútil, uma fracassada, e isso estava acabando comigo, só que o que acontece? Eu não estava percebendo. E aí, quando ela me chamou, aí eu chorei, desabafei e tal, não sei o quê. E aí eu percebi que eu precisava de uma ajuda, né, para saber realmente. E aí, quando eu fui consultar, eu fui diagnosticada com burnout. Superei, demorou eu aceitar que eu tinha burnout, porque eu não queria aceitar. Não, eu sempre fui forte, né? Eu sempre consegui trabalhar bem com os meus alunos ali, desde 2013 que eu trabalho, né? Como professora, e nunca tinha isso nunca tinha ocorrido. Só que sempre tem a primeira vez, né, gente? Então a gente tem que aceitar que muitas vezes a gente é frágil. A gente é ser humano e a gente é frágil, né? Pois é, Leidiane, muitos têm e não sabem. Fica ali na exaustão, exaustão. Por quê? Porque não aceita. A gente mesmo, quando vai lidar com esse diagnóstico, a gente não aceita a situação. É complicado, né? Então, essas indisciplinas, esses conflitos aí em sala, principalmente no dia de hoje, os alunos eles estão muito sem limite, gente. E eu percebi muito assim no ano passado, e não só com a minha turma, tá, gente? Muitos professores lá estavam falando. Todas as salas de aula com alunos diagnosticados, porque cada final de ano que chega vai aparecendo mais e mais alunos diagnosticados, e aí tem que estar colocando os meninos na sala, que não é coisa errada, porque tem que trabalhar com a inclusão. Mas, por exemplo, a minha turma não era para ser turma cheia, porque eu tinha 3 alunos diagnosticados. Pá, meteram 28 alunos na minha turma. E não era para eu ter 28, entendeu? E eu não tinha educador social, monitor nem nada. É isso, gente. Aí você fica acabada, desgastada, se sente uma inútil, mas é algo assim para vocês verem que não é só com vocês, tá? Isso aí tá acontecendo com todos os professores, independentemente da escola, do município, da cidade, do estado, seja onde for. A situação tá desse jeito, tá bom? E aí, pessoal, a adaptação à diversidade. Gente, eu sempre estou focando nos meus alunos. Diversidade e equidade são 2 palavras que estão caindo muito em provas de concurso para professor, seja para gestor. Por quê? Porque hoje a gente está lidando com essas 2 questões. A gente trabalha com diversidade. Eu também ministro aula de diversidade. Quem já teve aula comigo, eu ministro aula da Lei da Homofobia, Lei Maria da Penha, né? Ministro aula sobre as crianças apátridas, refugiadas, indígenas, né? E essa questão da diversidade está cada vez maior, gente, porque a gente não pode tratar ninguém diferente, independente da raça, cor, etnia, religião. Todos os alunos têm que ser tratados iguais dentro da escola. Tá? A gente sabe que às vezes tem alguns países aqui vizinhos que estão em guerra e a família vem refugiada para o Brasil. Essas crianças que vêm refugiadas, gente, elas têm direito à matrícula na escola. E quando elas são matriculadas, elas não podem ser tratadas de forma diferente. A gente não pode excluir a língua materna delas. A gente tem que usar a língua portuguesa também como uma forma de socialização, porque se aquele menino está dentro da sala de aula, ele precisa socializar, ele vai socializar aprendendo português também. Ele vai participar das festas juninas, vai fazer trabalho com todo mundo, ele não pode ser simplesmente excluído. Então, por isso, gente, que a palavra diversidade, ela está sendo muito cada vez cobrada. Na próxima terça, sem ser a do carnaval na outra, eu vou entrar com teoria do currículo e a gente vai ver lá no currículo pós-crítico que ele já o quê? Ele já abrange a questão da diversidade. Diversidade, multiculturalismo, raça, etnia, pluralismo de ideias.
A gente tem que respeitar a opinião de cada um, tá? Independente de cor, sexo, origem, opinião sexual, se a pessoa ali ela optou por gostar de uma pessoa do mesmo sexo, você não tem nada a ver com isso, você tem que respeitar. Ah, eu não aceito. Você não tem que aceitar nada, você só tem que respeitar, né? Então, por isso que cada vez mais as bancas estão cobrando a questão da diversidade. E quando eu falo de equidade, gente, eu vou até colocar aqui, ó, do lado, para quem nunca ouviu falar dessa palavra aqui. Equidade. Pessoal, o que que acontece? A equidade, ela é diferente de igualdade. Quando eu falo de igualdade, é porque eu vou tratar todo mundo da mesma forma, independentemente ali das suas necessidades, independente da sua deficiência, ou seja, era igual na pedagogia tradicional. Se tinha aluno que vinha com fome para a escola porque não tinha comida em casa e o aluno que já veio, né, alimentado, claro que aquele aluno que veio com fome, gente, ele não vai conseguir se concentrar. E se ele chegar no professor, naquela época da tradicional, falar assim, professor, não estou conseguindo me concentrar porque eu estou com fome. O que que o professor ia responder? O problema é seu. Todos aqui são iguais, ou seja, estou tratando com igualdade. Agora, quando eu falo de equidade, gente, é tratar os desiguais de acordo com as suas desigualdades. Então, no início do ano letivo, aproveitar que agora, né, tá no início do ano, muitas escolas começaram semana passada, aqui no Distrito Federal começou essa semana, lá no Rio Grande do Sul também teve o dia que já começou, vai começar. O que é que o professor tem que fazer na primeira semana de aula? Quem é meu aluno, responde aí no chat, por favor. Enquanto isso, deixa eu ler aqui. Professor, já escutei que as crianças que têm necessidades especiais não poderiam estar junto com as crianças típicas. Ixi, mulher, o que vai ter de gente com a cabeça fechada em relação a isso? Tem casos, Fabiana, em que o aluno, dependendo do seu diagnóstico, não tem como colocar ele dentro de uma sala regular mesmo. Por isso que até hoje existem os centros especiais, porque tem que atender aquelas crianças que realmente não dá, entendeu? Às vezes ela tem um nível de autismo muito extremamente severo, que ela é muito violenta e realmente ela precisa estar dentro ali da sala, ali da classe especial, junto com a professora, com os monitores e assim por diante. Mas enquanto a escola conseguir estar colocando essas crianças, incluindo elas na turma regular, é ótimo, porque elas também vão trabalhar a questão da socialização e não somente do aprender propriamente dito. Mas voltando aqui, gente, eu perguntei para vocês o que é, professores, que vocês fazem no primeiro dia, primeira semana de aula. Escolhi a turma, entrei para conhecer minha turma. Eu vou fazer o quê, gente? Pelo amor de Deus, quem já assistiu minhas aulas aí, que eu sempre falo isso. Qual a importância? O que que eu tenho que fazer? Avaliação. Aê, Maíla, muito bem. Mas qual tipo de avaliação que eu preciso fazer? Avaliação somativa? Avaliação o quê? Formativa? Falem aí para mim. Eu vou fazer a avaliação diagnóstica, ó, Leidiana já falou aí, Maíla, diagnóstica. Então é nesse momento que eu vou avaliar como que o meu aluno ele tá, como ele é, porque a sala de aula ela é heterogênea, ela não é homogênea. Não tem essa questão, todo mundo é igual e aprende, salve-se quem puder. Não. Aí o professor vai avaliar, vai ver quais são as especificidades, as necessidades que ele precisa com aquele aluno ali. Adaptação curricular, se tem baixa visão, fazer um currículo, um material com letra maior e assim por diante. Então, aqui a adaptação à diversidade, também coloquei a questão da equidade e as necessidades individuais do estudante. É claro que a gente trabalha no coletivo, trabalha, só que quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, eu tenho que saber o quê? Quais são as necessidades individuais? Qual aluno meu que eu vou precisar encaminhar para a sala de recurso? Qual aluno meu que eu vou precisar chamar o pai para conversar? Para possivelmente ali o pai poder levar lá no médico e ele ter um diagnóstico, porque o professor não pode diagnosticar. E assim por diante. Tá bom, meu povo? E aí, com isso, a gente finalizou a questão de relação professor-aluno. Deu para entender, gente? Então,
É só saber tendências pedagógicas aí, quais foram as concepções de educação. Aí, desde a época que o Brasil era colônia, eu quero fazer com vocês uma aula de história da educação, fazendo uma linha do tempo, desde a educação jesuítica, que começou quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, em que os jesuítas queriam catequizar os indígenas sem importar com a cultura deles. Aí depois veio o Marquês de Pombal e expulsou os jesuítas. Por quê? Porque quando os jesuítas estavam aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, a educação era ligada à Igreja Católica. E aí, quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, a educação parou de ser ligada à igreja e ela passou a ser o quê? Passou a ser uma educação laica, porque o Brasil é laico, ou seja, a gente não tem uma religião específica. Se a pessoa quiser ser um bandista, ela é. Se ela quiser ser do Allan Kardec, ela é espírita, católico, evangélico, e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem as suas escolhas, tá? Depois eu vou fazer essa linha do tempo com vocês. Depois, até quando a gente passou pela era Vargas, chegou na ditadura militar, e aí, como é a educação nos dias de hoje. Tá? Vou depois do carnaval, vou marcar essa aula da linha do tempo para vocês. Então, com tudo isso, gente, que debatemos, que a gente agora falou, conversou, vamos fazer as questões. Escolhi aqui 10 questões de múltipla escolha, que são aí para as provas do Rio Grande do Sul, da prova de Valparaíso de Goiás também. Então vamos lá, pessoal, sem muita delonga. Libani afirma que a interação professor e aluno não se resume apenas à transmissão de informações, mas envolve também. E aí, pessoal, responda aí no chat comigo. Quem sabe que eu amo que vocês interajam comigo, porque eu não me sinto sozinha aqui. Qual letra vocês colocariam? Letra A, aspectos afetivos e emocionais que influenciam o aprendizado? B, a aplicação de punições para garantir a memorização? C, a segregação de alunos com dificuldade de aprendizagem? D, o foco exclusivo nos resultados da avaliação bimestral. E aí, a Maíla falou letra B. Olha só o que a questão está falando. Libani afirma que a interação professor-aluno não se resume apenas à transmissão de informações. Ou seja, a Libani ele está falando que é contra essa educação que somente transmitiu os conhecimentos. Para Libani, o que tem que envolver? Além de uma mera transmissão de conhecimento. Olha a interpretação aí da questão. Ele fala que os aspectos afetivos e emocionais que influenciam o aprendizado. Aí, bonitinha, né? Vamos ficar com essa daqui, até vou colocar de vermelho, né? Porque realmente, numa perspectiva crítica de conteúdo, gente, aspectos afetivos e emocionais, eles vão influenciar o aprendizado, não vão? Vão. Aí B fala aplicação de punições para garantir a memorização. Gente, Libani falava sobre aplicar punições e memorização? Não. C, a segregação de alunos com dificuldade de aprendizagem, ou seja, eu vou pegar aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem e vou colocar eles lá no canto da sala e eles não vão participar da atividade ali com os outros porque eles têm dificuldade de aprendizagem. Eu vou segregar, eu vou excluir esses alunos, gente? Não. D, o foco exclusivo nos resultados da avaliação bimestral. Gente, Libânia era a favor que o foco exclusivo, ó, exclusivo, nos resultados da avaliação bimestral, ou seja, Libânio era da avaliação somativa? Não, né, gente? No material, essa questão aí é a 2. É a 2? É mesmo? Ah, repetiu. É porque repetiu, gente. Eu devo ter colado errado. Não tem problema, não. Então, respondo aí a 2. Então, eu vou colocar aqui a 2. Na verdade, é aqui, né, pessoal? 2. Então, beleza. Eu não sei o que aconteceu com a minha número 1, mas não tem problema, não. Então, tá aqui. De qualquer forma, ó, número 2. Então, gente, por isso que a letra A é correta. Gente, olha a importância da gente saber interpretar o enunciado. O enunciado ele falou o seguinte, que Libânio diz que a interação professor-aluno não se resume apenas à transmissão de informações. Eu não fosse só transmitir o aluno responder. Mas, para Libânio, o que envolve a interação professor e aluno? Não envolve isso daqui. Mas, portanto, porém, contudo, entrevia, vai envolver o quê?
aspectos afetivos e emocionais que influenciam o aprendizado. Por quê? Para a Libânia não tem aplicação de punição, não tem segregação e não tem foco exclusivo nos resultados. Gente, deu para entender? Uma questãozinha que a gente vê que é fácil, mas que precisava muito de interpretação do item ó, da VUNESP, Prefeitura de Sorocaba. Certinho? Então vamos lá. Confere aí para mim, gente, se a 3 no material de vocês é essa daí mesmo, que começa com Paulo Freire. Só me confirma, ver se eu não. Olha, gente, eu falo, vocês têm que errar e confundir aqui. Aqui no simulado vocês têm que confundir e errar mesmo. Vocês só não podem fazer isso na hora da prova, tá? É essa, gente, a 3? Só responda aí pra mim, please. Falem com a titia Amanda. Vocês estão muito tímidos hoje. É essa? Ah, então tá bom. É a 3, né? Ah, então tá certinho. O que que aconteceu? Eu só comi a 1. Comi a questão 1, mas não tem problema não. Vamos lá. Paulo Freire, ao criticar a educação bancária, ele propõe uma relação professor-aluno baseado no quê? Quando Paulo Freire fala, eu sou contra essa educação que é só depósito de conhecimento, o que propõe Paulo Freire em uma relação professor e aluno? Qual letra? Cristiana já falou letra B, mais alguém? Leidiana, letra B, muito bem. Horizontalidade, dialogicidade. Ai, gente, era só pôr horizontal e diálogo. Meu Deus, o povo complica aqui. Certinho, meu povo. Memorização mecânica era lá na tradicional, hierarquia rígida também, e meritocracia competitiva também. E Paulo Freire, ele era contra a memorização mecânica, ele era contra essa hierarquia rígida que o professor é o único detentor de saber, e ele era contra essa meritocracia competitiva também. Por isso que hoje a gente está numa democracia e não meritocracia. Perfeito, meninas. Muito bem. Vamos lá para a questão de número 4. Se não for a mesma questão, gente, vocês me falam, né? Agora eu fiquei traumatizada. Vamos lá. No que se refere à dimensão afetiva na relação professor e aluno, é correto afirmar que. Qual letrinha que vocês colocaram, meus amores? Dê uma lida aí para quem não fez mais cedo. Olha, muito bem. C. Vamos ver se é C mesmo? O ambiente emocionalmente seguro facilita os processos de aprendizagem e a autoconfiança do aluno. Parabéns, meus amores. Isso mesmo. Letra A fala, o afeto substitui. Gente, na educação, nada é substituído. A gente complementa, a gente melhora, mas substituir não. E o afeto, ele não vai substituir a necessidade do domínio do conteúdo, ele vai fazer parte aí da questão do professor ali ministrar o conteúdo dele. Aí B diz, a afetividade respeitar apenas ao carinho físico entre os sujeitos? Não, gente, esse apenas aqui, quando fala só, somente, apenas, exclusivamente, você já pode ver que a questão já está errada. Maíla, a questão D é sem noção. Vamos ver aqui. O professor deve ser amigo dos alunos a ponto de anular sua. Meu Deus do céu. Lá na pedagogia libertária, gente, isso daqui era era perto de acontecer numa pedagogia libertária. Ali o professor, né, ele estava ali só quando o professor, para quando o aluno fosse ali chamasse, né? Então ele só ia se fosse solicitado. Meu Deus. Mas questão de número 4, certinho. Ou letra C. Vamos lá, questão de número 5. A gestão da sala de aula e a autoridade docente na atualidade devem ser compreendidas como. E aí, qual item que vocês colocaram aí? A, B, C ou D? Só respondendo a minha amiga aqui, gente, rapidão. Prontinho. Respondendo aqui, que ela mandou áudio, eu não posso responder áudio aqui por causa do Zoom. Então vamos lá. B, 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 B. Então vamos lá.
A B diz uma construção cotidiana baseada na competência profissional e no respeito aos alunos. Oh, muito fofo. A diz um poder otorgado pelo cargo que exige obediência cega. Ave Maria. O uso de ameaças de notas baixas para controlar o comportamento. Isso aí era extremamente usado na tradicional. E a ausência de regras, deixando que os alunos decidam tudo sozinho. Ô, gente, até parece. Se a gente colocando regra, o bicho já pega. Quem dirá a gente deixar eles à mercê, né? Então vamos lá, vamos fazer até a 10 aí. Sobre o conflito na relação professor e aluno, a postura mediadora sugere que o professor deve. Opa, gente, se eu falei postura mediadora, então eu estou falando de uma relação professor-aluno numa perspectiva crítico-social dos conteúdos. Vocês têm que prestar atenção, gente, o que o enunciado pede. Se o enunciado pedisse uma postura passiva, uma postura tradicional, ia ser uma relação professor-aluno de acordo com a pedagogia tradicional. Se ele falou mediadora, então é numa perspectiva aí progressista. Qual letra que vocês colocaram aí? Deixa eu abrir aqui para ler. BBB? C... Ah, tá, que susto. Eu li aí o Domingos colocou B, era da anterior, né? Domingos, você me assustou, misericórdia. Então vamos lá. C. Acabou que ficou aqui. Deixa eu colocar. Utilizar o conflito como oportunidade de aprendizado sobre convivência e democracia. Perfeito, muito bem, meu povo. Ah, diz ignorar os conflitos para não interromper a aula. Tem professor que age assim, tá, gente? Infelizmente. Expulsar imediatamente os alunos que questionam sua posição, isso aí era lá na tradicional. Encaminhar todos os problemas para a direção, evitando desgaste. É o que eu falo para vocês. Não é, gente, que o professor não pode encaminhar uma situação à direção. Dependendo da gravidade, ele tem que encaminhar sim. No ano retrasado, não é o passado, no ano retrasado, na minha turma de quinto ano, o que que acontece? Uma aluna lá na escola cismou com a minha. E a minha aluna, ela é que nem eu. Eu tenho 1,76 m e eu sou assim, meninona. E eu, na idade dela, da Giovana, eu já era desse tamanho que eu sou. Mas eu só tinha tamanho. Eu não tinha maldade, eu não brigava com ninguém, nunca briguei. E a Giovana era do mesmo jeito. E a menina da outra sala, isso eu tô falando de escola classe, é, ensino fundamental 1, cismou com a Giovanni. Do nada, que queria pegar a Giovanni só tinha tamanho. E aquela situação ficou numa gravidade, não adiantou conversar com a menina, nem com a professora. Aí, nesse caso, eu me encaminhei lá para a direção para fazer uma intervenção, até que mudou essa menina de turno, porque ela estava ameaçando de bater na Giovana no final da aula. Então, tipo assim, tem situações que é bom a gente estar trabalhando com a nossa turma, até para a gente mostrar autoridade com os nossos alunos, mas se está numa situação que está te desgastando, que não está resolvendo mesmo, sim, passa para a direção, passa para coordenação, para supervisão. Não, gente, não fica martelando o problema sozinho em sala se você vê se você não consegue. Tem situações que você consegue resolver com diálogo, mas tem outros que não, tá bom? Então aqui a gente fica com a letra C. Vamos lá. 7. Na abordagem histórico-crítica, gente, quando fala histórico-crítica, é a mesma coisa de crítico social dos conteúdos. Só que histórico-crítica foi o nome dado por Demerval Saviani. E crítico social dos conteúdos foi o nome dado por Libani, mas os dois têm o mesmo significado, tá? Como é a relação professor e aluno, gente, numa abordagem histórico-crítica? Veja que ele não falou numa abordagem tradicional. Ele falou numa abordagem histórico-crítica. Eu foi expulso uma vez da escola discutir com aluno e diretor. Ê, Domingo, ainda bem que você mudou, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Cristiana já falou aí, ó. Facilitador que apenas observa o crescimento natural do aluno? Gente, vamos ver os outros aqui. Transmissor de verdades absolutas e inquestionáveis. Não, gente, quando fala transmissor de verdades absolutas e inquestionáveis, era lá na pedagogia tradicional. Porque na pedagogia tradicional era que o professor transmitia os conteúdos de forma de verdade absoluta. O aluno não podia questionar, não podia criticar, porque a verdade ali da sala de aula era o que o professor falava, então não pode ser a B. C. Dirigente do processo de ensino, que intervém para levar o aluno ao saber elaborado.
E D, um técnico que segue manuais sem interagir com a realidade do aluno. Então, olha só. Cristiano, eu entendo de você ter colocado letra A. Igual eu falo, o momento de errar é aqui mesmo. Aqui vocês têm que falar, vocês têm que. Aqui é o momento, tá? Facilitador não seria, Cristiane, porque fala que apenas observa. Esse apenas aqui deixou a questão errada. Igual eu falei para vocês, vem essas questões de essas palavras só, somente, exclusivamente, 99% da questão ela vai estar errada. Por quê, gente? Eu estou restringindo algo. O professor, ele vai facilitar, né, que vai observar, vai facilitar ali o crescimento natural dos alunos. É claro, um aluno que começou ali, principalmente do quinto ano, que eu falo porque os meninos estão ali quase entrando na adolescência. Vocês veem a diferença do menino no início do ano e no final, gente, o menino do quinto ano é gritante. O menino cresce, as meninas desenvolvendo corpo, menstruando. É muito caso das meninas entrando já na menarca já no quinto ano, e você tem que ali, né, até ensinar a questão do uso do absorvente, aquelas coisas todas, a gente tem essa intervenção. Mas o que deixou errado foi a questão do apenas. Tá? Esse apenas aqui não é somente observar o crescimento natural do aluno. Há outras coisas em que o professor pode facilitar ali para o aluno dentro da sala de aula. A B, eu já falei que não, que o professor, dentro de uma perspectiva histórico-crítica, ele não é só transmissor de verdades absolutas. Talvez você tenha ficado assim, foi a Cristiane, né, por causa do dirigente, tá? Mas olha só, aqui apenas. Aqui fala transmissor de verdade absoluta. Aqui um técnico que segue manuais de instruções. Isso aqui, gente, quando fala de um técnico que segue manuais de instruções, eu vou lembrar da pedagogia tecnicista. Então, o que sobrou para a gente foi essa. Então, a gente deduz esse dirigente o quê? Que o professor está sendo o quê? O mediador do processo de ensino. Ele está dirigindo a situação. Então, a gente interpreta assim. Gente, tem questões de prova, principalmente de múltipla escolha, em que você tem que interpretar a menos errada. Porque o examinador ele faz isso. Ele quer o quê? Ele quer que você se lasque. Ele não quer que você gabarite a prova. Ele vai colocar situações ali bastante fáceis em que todo mundo, independentemente de quem estudou, vai acertar. Ele vai colocar questões de quem estudou e ele vai colocar aquelas questões em que o aluno tem que raciocinar e escolher o item menos errado. Tá? Dirigente, ou seja, ele está dirigindo o processo de ensino e o professor vai intervir para levar o aluno ao saber elaborado. Ou seja, o aluno, ele chegou na sala de aula só com saber que ele sabia lá da casa dele, que ele aprendeu com o pai, com a mãe, com o responsável, com os irmãos. E quando chegar na sala de aula, ele vai ter o quê? Um saber elaborado. Ou seja, o professor fez o planejamento de aula ali de acordo com o seu currículo ali municipal, estadual, e aí, ele vai transmitir de forma sistematizada, olha a diferença, transmitir de forma sistematizada ao aluno esse saber elaborado que o professor fez, que no caso foi o quê? Foi o planejamento, que ele planejou, o que ele vai fazer a cada dia. Deu para entender, gente, direitinho porque foi a letra C? Então, tem questões, gente, dependendo da banca, você tem que saber interpretar, saber ali qual é a menos errada. Perfeito? Então vamos lá, já estamos finalizando. Ai, gente, eu tô aqui fungando, é que eu tô com um pouco de alergia, tá? Vocês não ligam, eu tá toda hora fazendo assim, não. Vamos lá. A comunicação não verbal, como gestos, olhar, tom de voz, do professor de sala de aula. Uai, gente, faltou a letra D aqui, mas de qualquer forma, a resposta tá aqui, tá? A, B ou C, gente, que a D foi comida aí. Gente, a comunicação não verbal ela não interfere no processo de ensino-aprendizagem? Não interfere? Meu Deus. Menina, eu tô no meu quarto. Eu não tenho ar-condicionado em casa, não. Não cheguei nesse nível de ter ar-condicionado em casa, que é purificador mesmo. B. Deve ser sempre agressiva para manter o controle. Misericórdia. C. É uma forma poderosa de interação que pode acolher ou afastar o aluno? Perfeito, né, gente? Então a gente fica aí com a letra C. Da mesma forma, gente, que
a comunicação não verbal, ela pode interagir, pode trazer o aluno perto de você, ela também pode o quê? Afastar o aluno, tá bom? E vamos lá para a nossa penúltima questão. Um professor que valoriza o erro do aluno como um indicador de aprendizagem, ele demonstra uma relação. Então, gente, é uma relação que o professor não vê o erro do aluno como algo ruim, como algo punitivo. Qual letra vocês escolheriam aí? De deleixo com a correção? Ave Maria. B. De mediação, onde o erro serve para replanejar a ação docente? Que bonitinho. A C diz de punição severa para que o erro não se repita. Misericórdia. Não volta tradicional, não. D. Da indiferença, aceitando qualquer resposta como certa. Ave Maria. Então aqui a gente fica com a letra B como correta. Vamos lá para a nossa questão de número 10, para a gente fechar com chave de ouro. A expectativa do professor em relação ao desempenho do aluno é o quê, gente? Essa expectativa do professor em relação ao desempenho do aluno, ela não tem base científica e não interfere no resultado final? Pode influenciar positivamente ou negativamente o sucesso do aluno? Deve ser sempre baixa para o aluno não se frustrar. Oh, meu Deus. Ou D, só. Opa. Ou D, só funciona. Opa, o que eu fiz aqui? Só funciona se o aluno já for brilhante por natureza. Oh, meu Deus do céu. Gente, letra B, né? Então, essa expectativa da relação do professor e aluno, né, em relação ao desempenho do aluno, ela pode influenciar positivamente, como pode também influenciar de forma negativa o sucesso do aluno. Tranquilo, meu povo. Eu vou mandar para vocês o material, Instagram do CPC, meu Instagram. Quem não me segue, gente, me segue lá. E aqui os cursos aí das prefeituras do Rio Grande do Sul aí, para quem é do Rio Grande do Sul, tá saindo aí os concursos aí para professor aí dos municípios. Certinho, meu povo? Deu para clarear um pouquinho aí, pessoal, a questão de relação professor e aluno? Obrigada, Jane. Então a gente fica acordado assim. Calma, gente. Antes de eu viajar, eu vou deixar dever de casa para vocês. Vocês estão pensando o quê? Que eu vou viajar e vocês vão ficar. Qual que foi a questão, Alessandra? Foi a questão de número 1, né? Mas não tem problema, não. Eu vou colocar aqui no slide e aí eu vou colocar o gabarito comentado, tá bom? Vou colocar o gabarito comentado e essa 1. Eu não sei o que aconteceu com essa 1, né? Ela fugiu. Deixa eu parar de gravar aqui rapidinho. Então, é o seguinte, vou ficar off até segunda. Eu tô viajando amanhã, tô indo viajar amanhã, domingos, e aí eu vou